Vamos começar mais um episódio do Sala de Espera Talks. Aqui é um espaço onde a gente conversa sobre clientes, sobre vendas, sobre produção de conteúdo, mas hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana que é relacionada a finanças, que é o que importa para todo mundo que tem um negócio, principalmente para você que tem uma clínica, um consultório. E hoje eu trouxe dois amigos meus que são contadores, né? Que prestam serviço para a nossa agência. E eu gostaria de primeiro agradecer o tempo de vocês. Glauber, obrigado por estar aqui. É isso aí. Wanderson, valeu. Vamos conversar. E eu queria que o Glauber primeiro se apresentasse. Glauber, quem é você? Quem é o Glauber? O Glauber é o esposo da Paula, pai da Maria Clara e da Ana Letícia, contador de formação, especialista na área de planejamento tributário, de planejamento financeiro. Atualmente eu estou como gestor do Grupo GM Soluções, que é um grupo de empresas com foco na contabilidade digital, na contabilidade consultiva e também no BPO financeiro. Então hoje no grupo nós temos a Consult, que é a nossa empresa mais antiga do grupo, que foca sempre no consultivo, na aproximação com o cliente, num trabalho diferenciado e personalizado. A gente tem a Econova, que é uma contabilidade digital para empresas que estão na fase de start, de começo, com um ticket mais baixo, mas com a mesma excelência na entrega. E a gente tem a Fimex, que é a nossa empresa de BPO financeiro, onde a gente foca ali na entrega de controladoria e de tesouraria. E o Anderson Souza? O Anderson, sou um profissional da contabilidade, um amante da contabilidade, né? Principalmente da parte tributária e da parte financeira, né? Eu já tenho uma atuação na área de contabilidade 9 anos, já vou caminhando para um pouco mais de 10 anos na área de contabilidade. Hoje, né, eu atuo aqui no Grupo GM como gerente de contabilidade e também sócio, né, de duas empresas, como o Glauber já mencionou, da Econova, que é de contabilidade digital, da Fimex, que é de BPO financeiro, e dividindo essa carga aqui de estudar sobre a reforma tributária, de estudar sobre tributação de lucro, planejamento tributário aqui justamente com o Glauber, para a gente prestar uma maior consultoria tributária e contábil para os nossos clientes. Muito bom. E eu trouxe vocês aqui para a gente conversar principalmente sobre essa reforma tributária, né? Tá um burburinho. As pessoas, alguns dizem que vai ser taxado e agora tá difícil para quem empreende, vai ficar mais difícil ainda. Então, essa conversa é mais para a gente diminuir o nível de preocupação ou não. Você precisa ter pontos de atenção nessas áreas aqui, realmente é preciso ter pontos de atenção. Aqui na agência a gente atende basicamente clínicas e consultórios, né? E a gente tem clínicas de vários tamanhos. A gente tem clínicas que faturam acima de 1 milhão por mês, mas também tem clínicas que estão começando, que são menores. E aí eu queria que vocês trouxessem para a gente aqui, Glauber principalmente, o que é essa reforma tributária? Já para a gente começar os trabalhos, vamos dizer assim. Já respondendo a tua pergunta inicial, sim, faz necessário uma atenção. A gente vai passar por um período de transição, que é o primeiro ano, mas é de fundamental importância, sim, atentar para alguns pontos, certo? A reforma, de maneira bem simples, ela tem como objetivo provocar uma simplificação dos tributos, uma diminuição na quantidade de tributos que a gente tem. Nesse primeiro momento, a reforma ela trouxe redução em 4 tributos, que são os tributos indiretos, que é o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS, certo? Trazendo isso através da figura do IVA, que no nosso caso é um IVA dual. Tá? Esses tributos serão substituídos pelo IBS e o CBS. Só para adiantar, isso significa que a gente vai pagar menos imposto? Não. Pelos estudos que a gente já fez, eu e o Anderson, até para os segmentos que vão ter uma maior redução na alíquota, terá um aumento de carga tributária. Porque tudo está muito atrelado não só à carga tributária em si, mas o que eles vão conseguir se apropriar de créditos. Então tem alguns segmentos que têm uma boa redução, mas que têm pouquíssimos créditos. Entendi. Então vai ter um aumento de carga tributária. E aí, me explica um pouco, Anderson, sobre essa questão do IVA. O que é isso? Quais são os pontos de atenção que a gente tem que ter em relação a isso? Certo. O IVA, né, que o pessoal costuma chamar muito, é o Imposto sobre Valor Agregado. O nosso IVA, como o Glauber mesmo já disse, é um IVA dual. Diferente de outros países que têm o Imposto sobre Valor Agregado, que é apenas um só, o nosso são os 2 impostos. Que é basicamente o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. O IBS, ele vai substituir o ICMS e o ISS, que são de competências municipais e estaduais.
Então, o IBS ele vai ter uma competência compartilhada entre Estado, Distrito Federal e município. Já a CBS, que passará a ser, na verdade, vai substituir o PIS e COFINS, que vai ser a CBS, de competência da União, vai ser administrado pela Receita Federal. Agora, eu sempre puxo a sardinha para o meu lado. Então, vamos lá. Eu sou uma empresa de prestação de serviço, né? Como são as clínicas, por exemplo. Muitas delas são prestação de serviço, fazem procedimentos, enfim. Qual o impacto direto que vai acontecer nesse mercado de clínicas médicas, de consultórios, que a gente precisa ficar atento? Vai depender muito do regime de tributação e do perfil de cliente que a clínica tem. Então vamos do mais simples para o mais complicado. Então se eu sou uma empresa, uma clínica médica, no Simples Nacional, que tenho como cliente o segmento B2C, consumidor final, praticamente o meu impacto com a reforma tributária vai ser zero. Com relação à tributação em si. Porque como é que vai funcionar o IBS e CBS para as empresas do Simples? Elas vão contribuir, como as empresas do regime normal, no caso o lucro presumido ou lucro real, entretanto elas vão contribuir nas mesmas alíquotas que elas já pagam hoje o Simples Nacional. Quando você pega o extrato do Simples Nacional, lá dentro você paga PIS, COFINS, ICMS, ISS. Então você vai continuar pagando isso no mesmo percentual, só vai ser substituído. Onde você tem o ISS e o ICMS, vai passar a pagar IBS. E onde tem o PIS e a COFINS, vai passar a pagar a CBS, com o mesmo percentual. Então o impacto é praticamente zero. Mas entenda, o perfil de uma empresa do Simples com o foco no consumidor final, certo. B2C. Tá? E quando a gente vai para o cenário de empresa maior, né, que já está faturando aí na casa dos seus 12 milhões anuais, né, que já está no lucro presumido ou no lucro real, o que acontece? Aí o cenário ele já muda um pouco, né? O Glauber deu o exemplo aqui da empresa do Simples, que ela não é obrigada, né, não tem a obrigação de tributar o IBS e CBS no regime regular. Mas digamos que é uma empresa, uma clínica médica, que tem um faturamento aí superior de 1 milhão por mês. A gente está falando de uma empresa com mais de 2 milhões de faturamento no ano, que não pode mais ser optante pelo Simples Nacional. Essa empresa, independente do regime de tributação dela ser lucro presumido ou lucro real, ela vai apurar o IBS e CBS no regime regular. Esse regime regular, regra geral, a alíquota, a gente estima que vai ser fixada pelo Senado em 28%, mas ainda não foi fixada. Ela terá algumas reduções, dependendo do segmento. Mas no segmento de clínica médica, a gente vai ter uma redução na alíquota de 60%. Ok? Então, essa clínica médica ela vai ser obrigada a tributar o IBS e o CBS no regime regular, com uma redução de 60% na sua alíquota. Mas eu vejo que um dos impactos maior que vai ter é que essas clínicas médicas elas trabalham com muitos profissionais PJ, médicos PJ, psicólogos PJ. Esses psicólogos que são PJ, a maioria são empresas do Simples Nacional. Então elas vão prestar serviço para uma empresa que é contribuinte do regime regular do IBS-CBS. Porém, como o Glauber já mencionou anteriormente, elas vão contribuir com IBS e CBS, porém vão pagar nas mesmas alíquotas que pagam hoje dentro do Simples Nacional. Então, o crédito tributário que esses profissionais PJ dentro de uma clínica médica, o crédito que eles vão fornecer é um crédito muito menor. Ou seja, poderá ter alguma movimentação das clínicas de pedir para seus profissionais para tributar no regime híbrido do Simples Nacional. Entendi. Vamos supor, em 2025, se eu sou uma clínica, eu tenho um grupo de médicos aqui que estão dentro do Simples e eles me emitem uma nota para mim, eu consigo pegar esse crédito e descontar no imposto que eu pago hoje, certo? Independente se eu sou Simples ou se eu sou lucro presumido ou real. Essa mudança, então, que acontece? Se eu sou do Simples e presto serviço para uma clínica que é grande, que é do lucro real presumido, ela não consegue abater essa nota que eu emito, é basicamente isso que acontece? Ela consegue parcialmente, porque o crédito que você vai gerar é um crédito muito pequeno. Mas imagine, a alíquota regra geral é 28%, mas esse PJ, esse profissional médico que trabalha para outra empresa, vai ter uma alíquota reduzida também,
uma redução de 60%. Porém, se ele tiver apenas no Simples Nacional, sem ser no regime híbrido, o crédito que ele vai gerar é um crédito muito pequeno dentro do DAS. E o que pode acontecer? Que a gente conversa com os nossos clientes. Fala, olha, o ano de 2026 vai ser um ano que você vai segregar seus prestadores de serviço, fornecedores de bens, e você vai ter duas opções. Ou seu fornecedor de serviço, fornecedor de bem, vá para um regime híbrido ou para um regime regulado, IBS-CBS, para gerar um crédito maior para você e você abater o seu imposto no final, o imposto a recolher do IBS-CBS, ou ele lhe dá um desconto. Porque a empresa que está no Simples Nacional, que trabalha no B2B, ela vai gerar um crédito menor e ela vai se ver forçada pelo próprio mercado de ir para um regime híbrido, apesar de que o Simples Nacional ele não tem a obrigatoriedade de apurar o IBS e CBS no regime regular, mas o próprio mercado vai forçar essa migração para o regime híbrido. Dois pontos de atenção, Vinícius, que a gente precisa focar com relação a esse creditamento, tá? A reforma trouxe uma coisa muito boa, porque ela ampliou a base de crédito. Isso é fato. Antes tinha uma base de crédito muito resumida, muito limitada, e era basicamente para as empresas do lucro real. Então lá o governo definia o que era a base de crédito de PIS e COFINS, e ele era bem limitado, tinha que estar muito ligado à própria produção. Basicamente eram insumos. Tá? Com a 214, houve uma ampliação da base de creditamento. Então a lei fala assim, tudo aquilo que é inerente à tua operação vai te gerar crédito. Só que ele coloca duas regras, duas pegadinhas que a gente chama, né? A regra número 1, e para mim a mais complicada, é que existe uma condicional para esse crédito. E essa condicional tem muito a ver com a adimplência do teu fornecedor. Então, se o teu fornecedor ele for inadimplente com o fisco, tu não pode utilizar o crédito, mesmo pagando a operação para ele. Então, isso é uma pegadinha, ou seja, o crédito está condicionado ao pagamento do débito da cadeia anterior. Isso aí é algo exclusivo nosso, no nosso IVA. Tá? Então, esse é um ponto de atenção. Só um parêntese. Então, hoje, eu tenho que ficar de olho se o meu prestador de serviço está ok. Quando o Anderson falou que, basicamente, 2026 é um ano para você reavaliar toda a sua cadeia de fornecedores, é justamente selecionar o fornecedor. Saber o perfil dele, se ele é adimplente, e entende. O simples fato de ter uma certidão não o torna adimplente. Adimplente com relação àquela operação, porque o crédito é da operação. Então eu tiro uma certidão hoje, ela tem validade de 6 meses. Isso não quer dizer que uma venda minha para ti amanhã vai fazer com que eu seja adimplente naquela operação naquela data. Sim. Tá? Então assim, Glauber, como é que a gente vai saber isso? Bom, a gente está esperando a regulamentação disso, mas a gente entende que vai ser desenvolvido um ambiente para isso, onde a contabilidade vai ter acesso, obviamente a contabilidade das empresas, terão acesso a essa movimentação de todos os serviços contratados e produtos adquiridos por operação. E lá a gente vai saber se o imposto foi pago ou não. Tá? Então esse é um ponto de atenção. O outro ponto de atenção, que é de fundamental importância, é saber quanto vai ser transferido na operação de crédito. Quando o Anderson fala que as empresas do Simples vão transferir um crédito menor, é porque elas estão pagando um IBS-CBS menor. Sim. Então, vou te dar um outro exemplo. Os escritórios de contabilidade, eles vão ter uma redução de 30% na alíquota. Então, eles vão transferir um crédito tributário de aproximadamente 19,5%. Então, não vai ser 28%, porque eu só estou pagando 19,5%. Então, o que eu posso transferir nessa operação é 19,5%. E assim para qualquer outro tipo de serviço. Vamos lá, a locação. A locação vai ter uma redução de 70% na alíquota. Então, vai cair de 28% para mais ou menos 8,5%. Então, o crédito que vai ser transferido para o inquilino, para a empresa que está naquele estabelecimento, naquele local locado, é 8,5% aproximadamente. Então, esses dois pontos são de fundamentais importância. Saber quanto vai ser transferido de crédito, certo? E saber se o teu fornecedor, o teu prestador de serviço, ele é adimplente. E aí existem algumas outras ferramentas que talvez a gente fale aqui ou não, que é a respeito do Split Payment, que é uma ferramenta que o governo desenvolveu para garantir esse crédito, para garantir a arrecadação e o crédito para o adquirente. Tá? E quem faz esse trabalho é o escritório de contabilidade, que organiza isso, que estrutura e que direciona o cliente no caso. Sim, o escritório de contabilidade também.
Só que o escritório de contabilidade, basicamente, ele só vai observar essa operação no mês subsequente. Então, quem vai selecionar o fornecedor primeiramente? É o cliente. É quem está ali no setor de compra. É quem está contratando o serviço. Então, o primeiro filtro é ali. Porque, entende, a contabilidade só vai visualizar isso no mês subsequente. Entendi. Tá? Então, a contabilidade, é óbvio que a contabilidade vai notificar o cliente, olha, esse fornecedor tal não está adimplente. Então, a gente não vai poder utilizar o crédito dele. Mas o primeiro crivo tem que ser feito na própria empresa. E isso vai fazer muita diferença no capital da empresa, consequentemente no bolso do proprietário. Né? Sem dúvida, porque ele vai estar pagando pela operação sem a possibilidade de utilização do crédito. O que foi que o governo fez? O governo criou milhares de auditores. Então, todo mundo vai auditar a cadeia interior. Entendeu? Meu cliente vai me auditar. Quando eu emitir a minha nota para ele, ele vai querer saber se eu estou pagando imposto ou não. Entendeu? E o cliente do meu cliente vai fazer a mesma coisa. Então, o fisco conseguiu criar milhares de auditores sem praticamente gastar nada. Então, é fato, vai sim ter aumento de carga tributária. A alíquota nominal ela é alta. Se você não conseguir se creditar, você não vai conseguir ter uma alíquota efetiva mais baixa. Então, isso é de fundamental importância para as empresas. Entendi, perfeito, ficou claro. Agora eu queria entender um pouco mais sobre essa questão que a gente conversou aqui sobre o IVA e como é que vai ser essa tributação sobre o valor agregado. Tem como trazer alguns exemplos para ficar mais... Certo, eu vou explicar para você de uma maneira mais simples, né? O imposto sobre o valor agregado, basicamente, ele tem que incidir sobre aquilo que eu agreguei no meu custo de aquisição da cadeia anterior. Dar um exemplo para vocês. Digamos que você trabalha com revenda de celulares. Você compra um celular por um valor X. Nessa compra do celular, já vai vir o valor do IBS e CBS do seu fornecedor para revenda. Você vai pegar, vai deduzir esse valor da nota fiscal para tu ter o custo de aquisição. Esse valor que veio pelo teu fornecedor, claro, se ele pagou o imposto dele na cadeia anterior, vai ficar como crédito tributário para você do IBS e CBS. Aí o que você vai fazer? Você vai montar o seu preço de venda. Aí você vai vender por um valor X. Na sua saída, digamos que você está no regime regular, na alíquota padrão de 28%. Você vai jogar o 28% sobre a tua venda. E o que você vai fazer? Você vai encontrar um valor que vai ser subtraído pelo teu crédito pela entrada. Então, a tributação sobre o valor agregado é justamente nessa diferença. Então, você vai pagar a diferença do teu débito da saída e o teu crédito da entrada. Só o que é que acontece? Como o Glauber já mencionou, essa não cumulatividade ela é um pouco mais ampla. Dá um exemplo, até mesmo uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, vai te gerar crédito tributário na tua aquisição desses serviços. Diferentemente, como acontece hoje, dá um exemplo do ICMS, que o crédito tributário que vai ser gerado do ICMS é exclusivamente da mercadoria que você comprou para revenda. Mas isso só acontece se o cara estiver pagando imposto. Exatamente. Direitinho. Se ele pagar o imposto dele na operação anterior. Esse é o pulo do gato, né? Porque o ICMS hoje, a operação de compra e venda, independente do fornecedor pagar o imposto ou não, tu tem direito ao crédito. E IBS e CBS não vai funcionar dessa maneira. A inadimplência da tua cadeia anterior é fundamental, senão é zero crédito. Só uma pergunta sobre essa questão da adimplência. O cara tem que pagar todos os impostos, assim, 100%, ou é referente àquele... Ele tem que pagar o imposto da operação. Ah, entendi. Daquela operação para você. Entendi. Tá? Aquela operação vai ser identificada pelo documento fiscal. E aquela operação vai ter o tributo dela. E ele tem que estar adimplente com aquele tributo, com aquela operação. Flávio, é o seguinte, esses últimos tempos muito se falou também sobre nota fiscal. Com essa reforma tributária, o que acontece a partir daí? Pronto, essa é boa. Essa é uma das mudanças imediatas que é fruto da reforma tributária, que vai impactar logo, que na verdade já está impactando desde o finalzinho de dezembro. Tá? Até 31 de dezembro, as notas fiscais de serviço elas ficavam armazenadas nos servidores dos municípios, assim como as notas fiscais de venda, os documentos de transporte, eles ficavam armazenados nos servidores do Estado. A partir de 1º de janeiro, tudo isso sobe para o ambiente nacional. Então, o servidor passa a ser a própria Receita Federal. É lá que vão ficar sendo armazenados todos os documentos fiscais.
Por exemplo, aqui na ilha de São Luís, dos 4 municípios, a gente teve apenas a São Luís com a adaptação do sistema da prefeitura para emissão de nota no ambiente nacional. Os outros municípios da ilha eles não conseguiram atender os parâmetros para que essa nota pudesse ser emitida pelo próprio sistema da prefeitura. Então, de impacto imediato, a reforma trouxe isso a partir de 1º de janeiro. Inclusive, vários clientes estavam tendo dificuldade para fazer a emissão de nota. É natural. Precisa de um tempinho para essa adaptação. Mas isso é fruto da reforma, sim. Então, a minha pergunta é a seguinte agora. Beleza, passamos aí 2025, já começou 2026 com essa mudança de nota fiscal, mas essas tributações, né, esses dois, IBS e CBS. CBS. Eu já preciso começar a pagar agora em 2026. Até quando vai ficar esses dois regimes? Certo. Agora em 2026 já precisa pagar, com algumas condições. A alíquota de 2026 vai ser uma alíquota simbólica, basicamente. 2026 vai ser um ano de teste. Nós vamos ter uma alíquota de 0,1 de IBS, 0,9 de CBS, ou seja, somado vai ter 1%. O cliente pode ou não pagar o IBS e CBS, desde que ele cumpra as obrigações acessórias. O que seria uma obrigação acessória? Na emissão da nota fiscal, ele já tem que destacar o IBS e CBS, seja uma nota fiscal de venda, seja uma nota fiscal de serviço. Okay? A transição, como é que vai funcionar? 2026 é teste, mas essa transição ela vai se perdurar até 2032. Quando a gente fala aqui numa alíquota padrão de 28%, nós só teremos efetivamente uma alíquota plena de 28%, na regra geral, 2033. Até lá, nós vamos basicamente trabalhar com 2 regimes tributários. Fazer as apurações tributárias na sistemática antiga, apurar o ICMS, apurar o PIS, COFINS, apurar o ISS, tudo ainda na maneira antiga. E apurar também o IBS e CBS na nova sistemática do regime não cumulativo. Beleza, eu entendi que a gente tem aqui um ano, né, de adaptação, de teste, e depois a gente vai até 2033. Final de 2032. Final de 2032 para, de fato, entrar essa alíquota de 28%. Perfeito. Mas e na vida do escritório de contabilidade agora? Para o que vocês fazem? O Grupo GM Soluções, como é que ele está se preparando? Se já está orientando os clientes? Como é que está sendo esse trabalho de vocês hoje? Assim, Vinícius, os escritórios eles já vêm num processo de adaptação desde do próprio projeto de emenda constitucional, lá de 2023. E é a realidade hoje de todos os escritórios estruturados, um trabalho consultivo. Então, o que a gente tem feito aqui? Desde o finalzinho do ano passado, aproximadamente, né? Sim. Finalzinho de novembro, começo de novembro, a gente tem feito seminários, onde a gente convida os clientes para participarem, e a gente explana um pouco para eles a respeito não só da reforma tributária, mas como da tributação dos dividendos, a respeito também de uma lei complementar que foi aprovada recentemente, no dia 26 de dezembro, que é a lei complementar, me fugiu o número dela agora antes da tributação, da majoração da presunção. A 224. A 224. Essa aí foi promulgada de maneira fantástica. Foi sancionada pelo presidente no dia 26 de dezembro. Então, foram muitas mudanças que ocorreram, mas os escritórios que têm um foco bem consultivo, eles já estão se preparando há mais tempo, certo? O trabalho vai ser dobrado, porque, como o Anderson explicou, o período de transição ele vai até 2032, final de 2032, para que a gente tenha efetivamente a alíquota nominal de 28%. Se for essa, né? Está sendo regulamentado ainda, pode ser que seja mais que 28%. E qual o grande diferencial que a contabilidade tem que ter é a antecipação. Ela tem que estar por dentro da legislação para que ela possa orientar os clientes a melhor maneira de entender e de aplicar a reforma tributária no dia a dia das empresas. Glauber, tu comentou sobre a lei complementar 224. Sobre o que se trata essa lei? Bom, essa lei ela foi, como eu falei agora há pouco, ela foi sancionada pelo presidente no dia 26 de dezembro. Tá? E ela já começou a vigorar dia 1º de janeiro. Basicamente, o que consiste essa legislação para as empresas? Do lucro presumido, principalmente. Né? No caso, na verdade, é para o lucro presumido. As empresas que faturam acima de 5 milhões por ano,
elas vão ter um adicional de 10% na alíquota de presunção. Como é que funciona hoje? Segmento de saúde. Perfeito. Qual é a presunção de lucro estabelecido pela legislação com relação ao lucro das empresas do segmento de saúde? É 32%. É o que está na lei hoje. O que trouxe a lei complementar 224? Se essa empresa ultrapassar o faturamento de 5 milhões no exercício, ela vai sofrer um adicional nessa presunção. Então, essa presunção não será mais de 32, será de 35,5. Isso vai gerar um impacto na carga tributária das empresas. Certo? Essa lei também ela aumentou a alíquota da JCP. De 15% para 17,5%. Ela regulamentou a tributação das casas de aposta, também, se eu não me engano, em 15%. Então, ela trouxe muitas mudanças e tem pouca gente falando a respeito disso. Está todo mundo focado na 214, na reforma tributária, e está esquecendo da 224, que vai gerar muito impacto também. E que já começou agora. Já começou. Isso. O Anderson, no nosso mercado é muito comum, e a gente sempre faz isso, o planejamento. Né? Toda empresa faz planejamento estratégico, a gente faz planejamento estratégico, faz o planejamento de marketing dos nossos clientes. Existe um planejamento tributário, principalmente agora, né, com essa nova lei que saiu agora dia 26, que já entrou em vigor. Como é que funciona esse planejamento contábil? Olha, diante dessas últimas mudanças que nós tivemos, a lei sancionada 224, né, de 2025, é muito importante que a gente faça nesse momento uma revisão dos planejamentos tributários. Por quê? Se a gente tem um aumento de carga tributária para as empresas do lucro presumido, independente da sua atividade, a gente vai ter um acréscimo de 10% da presunção quando a parcela exceder os 5 milhões no ano, e isso a gente pode até fazer um cálculo de um limite proporcional por mês. Quando exceder, a gente vai ter um acréscimo de 10%. Então, será que ainda faz sentido a empresa estar no lucro presumido? Será que não é melhor estar no lucro real? Será que eu tenho uma clínica, por exemplo, uma clínica médica, o Glauber até citou, regra geral, a presunção é de 32%. Mas será que eu não posso, diante desse cenário, colocar numa equiparação hospitalar, fazer com que a minha presunção de 32% do imposto de renda caia para 8%? Então, vai depender muito, né, da contabilidade, né, se ela está preparada, né, se ela é uma contabilidade consultiva, se acompanha essas últimas mudanças, porque esse final de ano nós estamos sendo bombardeados de mudanças, né? Nós tivemos a Lei 15.270, que é da tributação sobre altas rendas, sobre dividendos. Aí, por último, nós tivemos agora a Lei Complementar 224 de 2025, que trouxe um aumento na tributação do lucro presumido e uma redução de alguns outros benefícios que já tínhamos até então, ok, de outros incentivos, e além também da tributação das BET. Então, neste momento, né, é muito importante que a gente reveja os planejamentos tributários para ver se ainda faz sentido o lucro presumido. O que a gente percebe é que o governo está, aos poucos, empurrando as empresas para o lucro real, sufocando as empresas até migrarem para o lucro real. E qual é a vantagem e a desvantagem de ser lucro real? Depende muito, né? O cliente costuma falar para a gente, eu quero ir para o lucro real. Eu falo, não, calma, a gente tem que analisar mesmo para ver se realmente faz sentido. O lucro real não é um regime tributário difícil de trabalhar. A gente não tem dificuldade de trabalhar com o lucro real. Eu percebo que a maior dificuldade que se tem de migrar para o lucro real é de fazer com que o cliente ele tenha uma governança financeira e uma governança, na verdade, corporativa muito grande, porque a gente tem algumas situações de problema de confusão patrimonial, onde se paga uma despesa da pessoa física na pessoa jurídica. Então, no lucro real, a gente tem que estar muito alinhado, porque o imposto de renda e a contribuição social, que não foram objetos da reforma tributária agora, da Lei Complementar 214 de janeiro do ano passado, continua na sistemática da apuração do lucro contábil. Então, eu tenho que apurar o lucro contábil e as despesas que efetivamente serão dedutíveis do lucro contábil, para eu chegar no meu LALU, no meu lucro real, são as despesas que precisam ter documentação fiscal. Então, precisa passar por um processo
de amadurecimento, de controle financeiro, de governança corporativa, para que a gente coloque a empresa no lucro real. Porque colocar a empresa no lucro real só por achar que no meu resultado financeiro eu tenho ali um prejuízo, a gente pode estar dando um tiro no pé. Então, a gente realmente tem que analisar cenários, tem que fazer comparativos tributários, analisar lucro real, lucro presumido, verificar, dar o exemplo da clínica médica, verificar se, comparado o lucro real com o lucro presumido na equiparação hospitalar, será que o lucro presumido na equiparação hospitalar não faz mais sentido? Ou será que é lucro real? E se eu aplicar um incentivo fiscal aqui, um benefício fiscal, se eu trabalhar JCP, se eu trabalhar PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, será que o JCP ainda faz sentido? Porque, como o Glauber já trouxe aqui, da lei complementar que foi sancionada no dia 26 do mês anterior, a gente vai ter um aumento da tributação do JCP, que era de 15%, passou agora para 17,5%. Então, realmente precisa haver uma revisão do planejamento tributário para ver se ainda faz sentido os regimes tributários atuais. Eu só complementando, se tem alguma coisa boa que a gente possa visualizar com a 214, com a reforma tributária, é que com essa alíquota nominal tão alta, isso vai forçar muito a profissionalização dos gestores. Eles vão ter que ter uma empresa, uma gestão mais profissional. Porque se ele não tiver, ele não vai conseguir diminuir essa alíquota nominal, ele não vai conseguir ter uma alíquota efetiva menor. E isso vai pesar muito na hora de dar continuidade em qualquer empreendimento, em qualquer negócio. Porque imagina, se você não está em um dos segmentos que conseguiram redução de alíquota, você vai tributar com 28%. E se a sua empresa não está organizada, se você não tem nota fiscal de insumo, se você não tem nota fiscal do prestador de serviço, você não vai ter crédito. E eu estou falando só eu estou falando só do dual, só do IBS e CBS. Eu ainda vou ter que pagar o IR e a contribuição social. Então isso vai gerar no empresariado como um todo uma necessidade de mais gestão, de mais controle, de mais compliance. Tanto compliance fiscal, compliance tributário, compliance trabalhista, tudo isso vai ser importante. Aquela historinha de que paga por fora, faz aquilo, isso vai ter que acabar. Entendeu? Abre outra empresa para poder Abre dividir. outra empresa, abre 10 empresas no Simples. Então, cara, isso aí não é planejamento tributário, isso é preguiça de contador, de sentar e analisar números e verificar o melhor cenário para o cliente. Muito bom nosso papo. E para finalizar, eu queria tocar num assunto que com certeza é o que mexeu com muita gente, principalmente nesse mercado da saúde, na verdade em todos os mercados, né? Mexeu muito, que é essa questão da tributação dos dividendos. Então, por exemplo, tem muita empresa que o cara tem ele tira ali um prolabore baixo, mas aí no dividendo, ele, né, na repartição dos lucros, vamos dizer assim, ele tira uma fatia maior do bolo para ele poder bancar o custo de vida dele. O que mudou? Ou então, que tributação é essa que não existia, ou já existia isso? Fala um pouquinho como é que funciona esse Na verdade, cenário. Essa tributação não existia desde 1996. A gente não tem a tributação sobre lucros, né? A distribuição da pessoa jurídica para a pessoa física. Então, a Lei 15.270, ela já entrou em vigor, né? Já está em vigor. Ela traz um lado oculto do iceberg, né? Que, diferente do que se passava nas mídias, né? na televisão, que era a isenção para quem ganha até 5 mil de imposto de renda. Então, quem ganha até 5 mil reais de 5 mil reais vai ter uma isenção do imposto de renda. E uma outra redução para quem ganha até 7.350. Então, esse é o lado populista, né, da lei. Mas, para poder dar essa isenção, houve uma transferência de carga tributária. Tirou de um lado e jogou para um outro. Alguém tem que pagar essa Então, conta. exatamente, alguém tem que pagar. E isso, de fato, o governo, infelizmente, ele não pode abrir mão de arrecadação fiscal, arrecadação tributária, não pode abrir mão. Então, o que aconteceu? Para poder subsidiar essa isenção para quem ganha até 5 mil reais, houve a tributação de altas rendas. E o ponto principal aí que se fala é a tributação de dividendos, de lucro de dividendos, que já está em vigor, né, agora em 2026, a partir do momento que a pessoa jurídica pagar ao sócio lucros superior a 50 mil,
tem que haver retenção de 10% sobre o valor total pago, ok? E não é do excedente, ok? Não é do excedente. Se a empresa pagou ao sócio 60 mil, tem que reter 10%, 6 mil reais, e pagar até o mês subsequente, ok? Ainda não é a tributação definitiva, é apenas uma antecipação de um imposto que vai ser ajustado no ano. O exemplo, ano de 2026, o sócio vai retirar da empresa o lucro. Se ultrapassar os 50 mil, tem que reter, mas digamos que não ultrapassou. Ou digamos que o sócio falou o seguinte, olha, eu vou tirar só 40 mil da empresa. E pode acontecer que ele tenha uma outra empresa que ele retire lucro. Ele vai escapar da retenção de 10% durante o ano de 2026. Nas duas empresas. Se ele tirar 40 mil de cada uma. Mas na tributação anual, ele vai ter uma renda mensal de 80 mil. E no ano, ele vai ultrapassar os 600 mil. Então, vai ser calculado uma alíquota efetiva que vai de 0 a 10%. Então, aí essa alíquota que vai de 0 a 10%, né, tem uma fórmula específica, né, que pega o faturamento, divide por 60 mil, menos 10, encontra a alíquota efetiva. Essa alíquota efetiva joga sobre a renda bruta anual. Ok? Então, pode fugir dessa retenção antecipada aqui do imposto, mas da tributação anual não tem como fugir. Eu tenho uma pergunta para fazer. Isso, vamos supor, se é uma empresa que tem 2, 3 sócios, isso é para um sócio? Por sócio. Então, é por sócio, Por né? sócio. Não é de retirada da empresa. CNPJ Não, é por sócio. Ah, por CPF. Ah, perfeito. Por sócio. Então, se cada sócio tira 50 mil, não terá retenção, porque é por CPF. Ah, entendi. Perfeito. Agora, no momento que um sócio retirar um lucro acima de 50 mil, aí tem que ter a retenção de 10%. Mas, muito mais importante, antes de retirar o lucro e ter a tributação, é apurar para ver se a empresa tem lucro. Ok? Tem que apurar para ver se a empresa tem lucro. Assim, uma coisa que ficou muito claro para mim aqui de tudo que a gente conversou, que eu acho que se caminhou aqui para o final, acho que o principal é a gente profissionalizar a gestão, né? Que a gente vê muita empresa que é bagunçada, que mistura as contas da vida pessoal com as contas da empresa e usa o cartão da empresa para pagar uma coisa aqui e vice-versa. Então, quanto mais profissionalizar isso, mais organizada a empresa for, melhor. Né? Então, às vezes o empresário ele tira dinheiro ali porque ele precisa pagar as contas e aí agora tem que ter esse cuidado para ver essa questão do lucro. A minha empresa realmente está dando lucro, então fazer essa organização. E segundo ponto eu ter uma empresa, uma contabilidade consultiva para poder me orientar. Sem né? dúvida. Porque a gente pode até agora no finalzinho tocar nesse assunto. A gente que é do ambiente digital, a gente vê muitas empresas aí que são contabilidades digitais. Inclusive aqui no Grupo GM tem uma empresa de contabilidade digital. E aí, vamos dizer que é um bônus extra, né? Qual é a diferença dessa empresa de contabilidade? Vamos falar aqui da GM, que é onde a gente está dentro, né? Sim. Qual é a diferença dessa empresa de contabilidade digital para a Consult, né? Que tem uma consultoria, que é algo mais robusto? Glauber, fala um pouco para a gente como são esses dois produtos aqui da GM. Vinícius, basicamente é o processo de comunicação, tá? Como a contabilidade digital ela tem um ticket mais baixo, ela é muito automatizada, tá? Mas a contabilidade digital ela vai te entregar o que te entrega a contabilidade consultiva no que diz respeito a obrigações. Então ela vai ter que te entregar balanço, ela vai ter que te entregar DRE, ela vai ter que fazer tua folha, teu fluxo de caixa. Então as entregas elas são as mesmas, tá? E o consultivo, onde é que entra? E o consultivo na contabilidade digital, ele é por hora, ele é contratado. Então, eu vou contratar um planejamento tributário, aí você vai ter um orçamento para isso. Eu vou contratar uma análise de precificação, aí você vai ter um orçamento para isso na contabilidade digital. Quando você contrata a Consult, que é a empresa do grupo da contabilidade consultiva, isso já está tudo num pacote. Então, basicamente, a diferença é o consultivo. Não é que o digital não tenha o consultivo, ele tem, só que ele está fora do pacote. Entendi. Tá? Mas ele pode ser requisitado, ele pode ser solicitado mediante orçamento prévio. Tá? Mas antes de falar disso, Vinícius, só voltando um pouco a respeito do que o Anderson explanou com relação aos dividendos,
é muito importante você atentar para o que o governo fez. Quando você fala de empresa do Simples Nacional e do lucro presumido, você tributa sobre o faturamento. Então, até ano passado, qual era o foco do governo? O que entrava na tua conta. Entrou na conta, tem nota? Beleza. Eu tributo sobre o faturamento. Se tu tem lucro ou não, não me interessa, eu já peguei o meu. O governo já pegou o dele. Porque tu tributa só pelo que tu fatura, tendo lucro ou não. Com o advento da tributação do dividendo, o foco muda. Porque ele vai focar na entrada e ele vai querer saber para onde foi a saída. Porque tu pode muito bem sacar esse dinheiro e querer camuflar isso como um pagamento de fornecedor, ou seja, tu vai estar fazendo tu vai tentar burlar o fisco com uma distribuição disfarçada. Só que não vai funcionar. Porque ele vai querer saber o direcionamento desse recurso. E a contabilidade vai ter que apresentar isso. Tá? Então, é de suma importância, como você falou, a tributação de dividendos, a gente observa, hoje ou antes a gente estava conversando a respeito disso na hora do treinamento, que tem alguns advogados apresentando soluções para empresas do Simples no que diz respeito à retenção e até mesmo a não tributação dos dividendos. Isso não existe. Tá? A tributação é fato, a tributação dos dividendos vai ser para todas as empresas de todos os regimes, porque o fato gerador não é o tipo tributário da empresa, é a distribuição de uma pessoa jurídica para uma pessoa física a título de dividendos. Então, isso independe do regime. Tá? Então, essa informação, esses detalhes, você precisa ter uma contabilidade atualizada, uma contabilidade parceira, uma contabilidade próxima, uma contabilidade que se antecipa, porque a grande questão do Brasil é a antecipação. Quem chega primeiro tem uma solução. Limpo, né? Justamente. Então, você não vai ter isso, a não ser que de maneira provocada na contabilidade digital. Mas você vai ter isso na contabilidade consultiva já dentro do próprio contrato. E só uma observação em relação a essa parte que o Glauber mencionou, em relação de ter os profissionais da parte jurídica, de dizer que não deve haver a retenção do pagamento da empresa do Simples ao sócio da pessoa física, porque na verdade não é que talvez não tenha uma possibilidade, né? Esse é um trabalho do jurídico mesmo, de achar uma brecha, uma falha ali na legislação, de tentar pleitear ali uma não tributação. Mas eu converso muito com o Glauber, né? A gente troca informações, e a contabilidade geralmente é sempre um elo um pouco mais fraco, né? Quando dá algum problema, a corda sempre rebenta para o lado do contador. E a gente tem que trabalhar com uma certa prudência naquilo que é mais seguro. Então a gente não pode assumir um risco de não tributar um pagamento de lucro de uma pessoa jurídica do Simples Nacional para um sócio. A gente já sabia qual era o posicionamento da Receita Federal e ela já se posicionou dizendo que a distribuição do lucro da empresa do Simples para o sócio pessoa física tem que haver a retenção de 10%. Então, se tiver que ter futuramente, é algo que eles vão pleitear ainda na justiça. Mas na contabilidade a gente tem que trabalhar na prudência aqui com o nosso cliente. Gente, muito obrigado. Foi bem esclarecedor. Detalhe, se você ainda não segue nosso canal, segue aqui, curte. Eu vou também colocar aqui os Instagrams da Consult, da Fimex e da Econova, né, para vocês poderem seguir. Se vocês tiverem e do grupo GM também. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essas questões, entre em contato com eles. Realmente eles são muito bons. Para mim é muito simples isso aqui, porque eu pago eles resolvem. Eles só mandam um boleto e a gente paga. Mas é importante a gente ficar por dentro até para a gente poder saber trocar essas figurinhas e cobrar para não ser pego de desprevenido. Mas é isso. Obrigado, Glauber, mais uma vez, cara. Obrigado, Anderson. E a gente se vê por aí.